Fala aí, meus amigos do YouTube, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula sobre códigos JavaScript e HTML para manipulação de dados em planilhas do Google Drive. Neste vídeo, vamos aprender a exportar os dados de uma tabela HTML para um arquivo Excel. Então, a gente fez no nosso projeto nesta página web, que carrega todas as nossas informações referente aos pedidos. Mas vamos supor que eu faça um filtro nessa tabela, por exemplo, cliente 9, e eu quero gerar um arquivo somente com os dados referente aí ao cliente 9. A gente vai colocar em um botão de comando que a gente vai clicar e estes dados vão ser gerados, vão ser baixados para um arquivo Excel através aí no clique de um botão de comando. Beleza, antes de a gente começar a trabalhar, se você está acompanhando esta videoaula sem acompanhar toda a série, precisa acompanhar aí toda a sequência para que você consiga entender os procedimentos desta videoaula. Eu vou deixar abaixo deste vídeo, na descrição, o link para a série completa. Siga o link, inicie a partir da videoaula 1, que você vai aprender a trabalhar de forma avançada com as suas planilhas do Google Drive. Também na descrição, link para o site do canal, onde você pode estar adquirindo aí toda a coleção de códigos que a gente desenvolveu no decorrer desta série. Recados dados, vamos trabalhar. Então precisamos abrir o nosso arquivo de script, tabela de pedidos. Então procurem onde vocês colocaram aí o arquivo script e abram ele, que a gente vai fazer aí as alterações, as adaptações para conseguir exportar os dados da nossa tabela lá para uma planilha Excel. Então, no arquivo principal.html, de início, vamos colocar um botão de comando. A gente falou que ia clicar em um botão de comando e automaticamente os dados seriam direcionados. Eu vou colocar este botão de comando, pode ser dentro desta div, dos objetos que a gente tem o filtro. Então, coloquem dentro deste espaço. Eu vou colocar um botão de comando, então menor, button, preciso colocar um ID neste button, ID igual, abro aspas, podemos colocar btn1, só temos este botão de comando por enquanto na nossa página web. Fecho com maior, o texto que eu desejo que apareça no caption do meu botão de comando, no caso eu vou colocar exportar Excel. Quero gerar um arquivo Excel destes meus dados. Menor, barra, button, maior, para fechar o meu botão de comando. Já vou definir a posição deste meu btn1. Então a gente precisa definir onde vai ficar este botão de comando. Então copia o ID, Ctrl C, procurem o style. Vou colocar, aqui eu já tinha deixado, galera, btn1, mas eu vou apagar e vou fazer de novo. Achei que eu tinha retirado, a gente tinha um btn1, achei que eu tinha retirado, mas vocês possivelmente não tenham. Eu vou colocar o jogo da velha, tecla Shift número 13, está ali o jogo da velha. O ID do meu botão de comando, no caso é btn1, abro e fecho chaves, e dentro a gente vai definir qual vai ser o position, que é a posição, que eu quero que seja absolute, ou seja, ficar bem exato onde a gente definir. E uma distância da esquerda, left, 2 pontos, no meu caso 1070 pixels é o suficiente para ficar lá quase encostado lá no lado direito. E também vou colocar uma cor de preenchimento nesse meu botão de comando, que é o background. Opa, não é bgground, é background, assim. Background traço color. Vai ser 2 pontos. Eu vou colocar o jogo da velha, 00, B, em caixa alta, FF. Se não me engano, não lembro se esse aqui é azul ou verde, eu acho que é o azul. Depois a gente já tira a dúvida na hora de executar. Salvei as alterações. Deixa eu fechar a página que estava no início. Publicar, implantar como aplicativo web, last code ou último código, como aparecer aí para vocês. Então perceba, no meu caso, ficou quase parelho aqui com o lado direito.
Mas enfim, já temos o botão de comando. A gente vai clicar em exportar para o Excel e os dados que estiver na nossa tabela HTML vão ser enviados, vai ser criado em um arquivo Excel com estes dados. Para isso, a gente vai utilizar a nossa div, a div da nossa tabela. Então, vamos achar ela aqui, onde que ela está. Eu tenho uma div para minha tabela. Então, eu tenho essa div que inicia aqui, que é uma área que a gente definiu e termina neste ponto. Então, dentro desta div, eu vou colocar um ID para ela, porque eu vou referenciar a minha div, a minha divisão. Div igual, abro e fecho aspas, e dentro da aspas eu vou colocar um nome para a gente lembrar. Div tabela, para saber que é a divisão da nossa tabela. Div tabela, beleza, já identificamos esta área da nossa página web. Eu vou precisar ainda ter um comando aí para definir que a gente vai trabalhar agora com o código jQuery, para que a gente consiga transferir essa informação lá para nosso arquivo que a gente vai criar. Então, menor script src igual, eu vou digitar todo esse texto aqui, https dois pontos / ajax ponto Google APIs. Google APIs. Deixa eu descer um pouco aqui para facilitar a visualização de vocês. googleapis.com. Estou referenciando as bibliotecas do jQuery. / Ajax. Eu vou deixar também esta linha de código, pessoal, na descrição aí ou nos comentários, para vocês poderem copiar, porque se errar uma letrinha não vai dar certo. Mas quem desejar escrever aí junto comigo, libs / a biblioteca do jQuery. jQuery / 1.11.2. Não se preocupe, pessoal, em entender todos os detalhes. Vocês entendendo o que precisa para nossa tabela é o que basta. jQuery novamente. Estamos quase lá. .min.js. Fecho aspas e vou fechar com maior e fechar este meu script. Esta linha nada mais é para a gente definir que o código que a gente vai trabalhar vai ser com jQuery. É isto, mas eu vou deixar esta linha aí, pessoal, na descrição do vídeo. Espero que o YouTube permita. Se não permitir, vocês copiam aí do que eu escrevi na videoaula. Menor script, agora a gente vai escrever a nossa função, que vai gerar aí todo o trabalho de transferir essa informação para um arquivo Excel. Então, abri e fechei o script, para a gente escrever o jQuery também aí dentro do script. Beleza. Como que a gente vai prosseguir agora? Então, a gente vai fazer aí um documento, a leitura de um documento. Então, eu vou começar colocando o cifrão. Para isso, eu vou pressionar a tecla Shift e o número 4. Este caractere que a gente vai utilizar. Abro parênteses, document. Então, a gente vai criar um documento. Fecho parênteses, .read. Abro um novo parênteses, vamos bem com calma. Então, eu vou fazer uma function. Abro e fecho parênteses. E agora eu já vou abrir e fechar chaves. Depois a gente vai fechando os parênteses aí, galera. Então, vamos bem com calma para a gente não errar. Mais uma vez, eu vou apertar a tecla Shift e o número 4. Está ali esse caractere, o cifrão, aquele que a gente coloca na moeda, né? Enfim, para vocês entenderem mais facilmente. Abro e fecho parênteses. E dentro do parênteses, eu vou abrir e fechar aspas duplas. E o que eu vou colocar dentro dessas aspas duplas? Em qual evento a gente vai executar os nossos comandos? Eu vou executar quando clicar no btn1. Para isso eu vou pegar o ID do meu btn1. btn1, eu vou referenciar o ID do botão de comando,
aquele que vai executar a função, ponto, clique. Quando clicar, abro um novo parênteses, function, abro novo parênteses e vou colocar um parâmetro e dentro deste parênteses. É para a gente manipular a informação. Abro chaves e vou dizer que e, copio esta variável, e ponto, prevent default. Deixa eu ver se eu escrevi correto. Prevent default, está correto. Abro e fecho parênteses e coloco um ponto e vírgula. O que esta linha de comando vai fazer? Se não tiver dados, ele vai parar neste ponto, não vai gerar o nosso arquivo Excel, porque não tem dados na nossa tabela para ele gerar. Então, para isso que a gente colocou esta linha de comando. Eu vou precisar de outra variável para referenciar a minha div, a minha área da minha tabela, que é a área que a gente separou para a nossa tabela. Então, eu vou dar um nome para esta variável de div tabela. Div tabela vai ser igual, este comando vocês já estão familiarizados, document.get element by id. Abro e fecho parênteses, fecho com ponto e vírgula. Dentro eu vou colocar aspas simples. Abri e fechei. Eu coloquei aspas simples e vou pegar o ID da minha div tabela. Por isso que a gente já colocou. Qual a divisão? A área onde consta a nossa tabela. Não é o ID da tabela, é a da div. Ctrl C, Ctrl V, div tabela. Beleza. Precisamos ainda de outra variável para manipular os dados. Então, var dados vai ser igual a new blob. Não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim. O que é este blob? Este blob ele vai criar um novo objeto, que vai ser o nosso novo arquivo, e vai unir todo o nosso texto, nosso array, que consta na tabela, em um único documento. Ele vai unir pelos espaços, porque a gente tem o texto todo quebrado, em linhas e colunas lá na nossa tabela. Então, quem vai fazer o trabalho aí de juntar tudo vai ser o tal do blob. Abri e fechei parênteses, e dentro do parênteses eu vou abrir colchetes. Abrir e fechar colchetes. E dentro deste colchete eu vou abrir e fechar aspas simples. E dentro da aspa simples, vocês coloquem uma barra invertida, barra UFEFF. UFEF. Este UFEF é importante para manter os acentos, como eles estão lá no nosso texto, na nossa tabela HTML. Se a gente não colocar este comando, ele vai baixar e vai ter problema com os dados quando tiver acento, não vai baixar o acento correto. Então vai ter problema com as palavras com acento. Fora da aspa simples, vocês vão colocar um mais a nossa variável div tabela, ponto outer HTML. Beleza, já finalizamos esta primeira parte do colchetes. Fora do colchetes, coloque uma vírgula, abra uma chave, escrevam type em caixa baixa. Type, que é o tipo de documento que a gente vai criar. Então, tipo, dois pontos, vou abrir e fechar aspas simples. Dentro da aspa simples, escrevam application barra vnd.ms traço Excel. Nem preciso explicar mais nada o que a gente está fazendo com este comando. Eu estou
abrindo o aplicativo MS Excel. Eu quero um tipo de documento aí do Excel. Fora da aspa simples, fecho as chaves que a gente abriu e o parênteses a gente já fechou. Fora do parênteses eu coloco ponto e vírgula. Então esta linha aí, pessoal, cuidado, porque se vocês errar uma letrinha diferente, não vai funcionar. Outra variável que a gente vai ter vai ser var URL, que nada mais é do que o endereço, que vai ser window.url, esse precisa ser em caixa alta, galera, ponto create object. Então a gente está criando o objeto, object URL. Object URL, abre e fecha parênteses, com o que? Com os nossos dados. Ctrl C, Ctrl V e fecho com ponto e vírgula. Beleza. Na sequência, a gente precisa criar um link, uma referência a este objeto que a gente criou. Vou criar outra variável, var, tem que ser em caixa baixa, var a. Quando a gente se referencia a um link, a gente sempre utiliza a tag a. Então, eu vou utilizar aqui a variável a também. Document, ponto, create element, create element, criando um link. Abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, eu vou colocar a letra A, que é o nosso link. Fecho com ponto e vírgula. Não se preocupe, galera, em entender todos os detalhes do código aí. Você sabendo o que precisa alterar, que no caso é o botão de comando que vai acionar a função, a dívida, a tabela, onde consta a tabela, o resto vai ser padrão, vocês não vão alterar nada. Depois que vocês tiverem o código, vai ser show de bola. Lembra que a gente referencia o link com href? Ctrl C, Ctrl V, ponto href, para criar uma referência ao nosso objeto. Href vai ser igual a variável URL, que a gente criou o endereço dentro do nosso computador. Que dessa forma fica mais fácil de entender. Href, a.href igual a URL. E para baixar, a gente já criou o endereço, a gente vai colocar um nome nesse nosso arquivo. Novamente, minha variável a.download, vai ser igual, abre e fecha o aspas simples, e dentro eu vou colocar o nome que eu desejo atribuir a este arquivo que eu estou baixando. No caso, eu vou colocar o nome do meu arquivo de dados pedidos. Então é o nome. Se vocês querem baixar com outro nome, altera dentro da aspas simples. Eu pego a minha variável a e executo o comando .click. A.click, abre e fecho parênteses, fecho com ponto e vírgula. Beleza. Uma chave a gente já tem. Eu preciso ainda fechar uma chave. Preciso fechar um parênteses. Coloco ponto e vírgula. E após esta chave, eu preciso fechar o primeiro parênteses que eu abri. Deixa me ver aqui, a gente abriu aqui, não fechamos ainda. Eu vou fechar este parênteses e vou colocar ponto e vírgula. Deixa me ver. Salvem as alterações e hora de a gente testar para ver se a nossa função vai funcionar. A gente já abriu a página de desenvolvimento, mas caso você tenha fechado esta página, publicar, implantar como aplicativo web, last code ou último código. Deixa eu fechar aqui o meu deploy as web app. Depois a gente vai publicar ele novamente como uma página web para aplicar aí essas alterações. Então já tenho os dados aqui na minha tabela. Vamos pegar o nosso exemplo do cliente 9. Eu quero enviar para um arquivo separado lá no Excel os dados referentes a este cliente 9. Clico em exportar e que maravilha, galera, não funcionou. Vamos ver o que a gente errou.
Deixa eu me dar uma olhada. Ele não executou a função quando a gente clicou no botão de comando. Então já tenho uma pista onde foi que eu errei. Onde eu referenciei o meu botão de comando? BTN1. E aqui eu esqueci um detalhe, galera. Um detalhe muito importante. Para referenciar o ID do botão de comando, que vai ser no evento clique, que a gente vai executar, eu preciso colocar antes do ID, dentro das aspas duplas, o jogo da velha. E o jogo da velha, ele está na tecla de número 3. Então, tecla Shift, número 3, está ali o caractere que eu utilizei, que é o jogo da velha. Eu esqueci deste detalhe, a gente estava habituado a utilizar somente o ID, e eu esqueci aqui de colocar esta referência. Agora me fugiu da memória aqui o nome deste caractere que a gente atribui aqui. Mas enfim, vamos chamar de jogo da velha, que é mais fácil para a gente entender. Feito isto, vou atualizar a minha página para aplicar as alterações. Vamos seguir no mesmo exemplo. Cliente 9, quero gerar um arquivo Excel. Exportar para Excel. Bingo! Olha ali o nosso arquivo lindo, maravilhoso. Dados pedidos.xls. Clico na setinha do lado em abrir. Caso não apareceu aqui para você, vai lá na pasta dos downloads. Pasta do download no computador. Enfim, na mensagenzinha que vai aparecer ali, galera, eu cliquei meio rápido aqui, clica em sim. Habilitar conteúdo. E que show de bola, galera. Dá uma olhadinha aí, todos os dados referentes ao cliente 9. Os dados que a gente tem no filtro lá, gerou este arquivo. Eu quero aí ter somente os dados referentes àquele cliente, eu posso gerar um arquivo aí no Excel, no computador aí referente àqueles dados lá da nossa tabela. Vamos fazer mais um teste? Deixa eu limpar agora o cliente 9. Beleza, eu tenho 457 registros. Vou gerar um arquivo Excel desses dados. Dados pedidos 1, porque a gente já tem um arquivo com o nome dados pedidos. Abrir. Vamos ver se com todos os registros funcionou. Então, esta mensagem que eu fechei rapidamente antes, eu vou clicar aqui no sim. Clico em sim, abriu meus arquivos, habilitar edição. Enfim, eu já tenho aí todos os meus registros lá da tabela HTML aqui no meu arquivo Excel e percebo tudo corretinho. Deixa eu ver onde que tem um registro aí referente ao Amapá. O Amapá tem acento, baixou certinho. Então tem outros códigos aí na internet também referente a baixar os dados de uma tabela HTML para o Excel, mas a gente tem o problema aí do acento. Então, com a função que a gente utilizou em jQuery, não sou nem um especialista, pessoal, também em jQuery, mas esta função aí é bem útil para a gente, para nós que estamos trabalhando aí, desenvolvendo mais automatização aí para as planilhas Google, é uma função aí bem útil, show de bola. Mas antes de a gente finalizar a videoaula, tem ainda mais um detalhe. A gente deixou como uma página de desenvolvimento. Para aplicar a nossa página web, a gente precisa atualizar este arquivo lá no executável. Publicar, implantar como aplicativo web. Obrigatoriamente aqui precisa, pessoal, escolher novo. Se vocês não escolher novo, não vai aplicar as alterações lá no arquivo executável. Segunda opção, qualquer pessoa, atualizar. Vou pegar este link e vamos ver se a nossa página web executável está com as alterações que a gente fez. Colei no navegador, dei um Enter. O nosso botão de comando está aqui. Vamos ver se está funcionando? Bingo! Show de bola! Funcionando também aqui no arquivo executável. Vamos voltar lá para o cadastro. Estamos no cadastro. Quero voltar lá para a tabela. Eu fico navegando entre as minhas páginas web. Então está aí, pessoal, colocado mais uma função nas nossas páginas web HTML, a função de exportar os dados da tabela para um arquivo Excel. Vai ser muito útil aí no nosso trabalho. Estão gostando do projeto? Deixe o like, se inscreva no canal. Eu vou agradecer muito a participação de vocês em nossas comunidades. E até o próximo vídeo.